Olá, bem-vindo à sua aula de colocação pronominal. Você acabou de estudar comigo os pronomes pessoais, lembra? Então você viu que havia os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais oblíquos. Você viu que existem os oblíquos, que são chamados oblíquos átonos, e os oblíquos tônicos, lembra? Então você viu que os oblíquos átonos, esses aqui eram os átonos, só para relembrar. E os tônicos? Os tônicos, você aprendeu comigo, eles são sempre preposicionados. Mas disso eu já falei. Agora nós vamos estudar os átonos. Você vai aprender a colocar esses pronomes oblíquos átonos na posição correta na frase. Então, assim, existem regras que regulam a colocação dos pronomes me, te, se, o. Se você tem que colocar antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo, o nome disso é colocação pronominal. Bem, primeiro vamos relembrar os nomes. Próclise, ênclise, mesóclise. Vamos relembrar esses conceitos. Vamos lá. Então veja, primeiro nós temos aí. Pronome pode assumir 3 posições, dando-se a ênclise, a próclise e a mesóclise. Ênclise, quando o pronome átono aparece após o verbo. Então, na ênclise, o pronome oblíquo átono, ele é colocado depois do verbo. E toda vez que ele é colocado depois do verbo, ele é colocado após o verbo com o hífen. Veja, ajudei-o naquela tarefa difícil. Esse o aqui está com ênclise ao ajudei. Isso é ênclise. O pronome é colocado após o verbo. E o hífen aí, então, faz essa ligação. Depois nós temos próclise. Próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. Então, isso aqui é próclise. Ele vem antes do verbo. Ele se manteve calmo. Então, esse se aí está com próclise ao verbo. Por fim, a mesóclise. Na mesóclise, o nome já diz mesóclise, ele fica no meio do verbo. Observe só. Na mesóclise, o pronome aparece mesóclise, mesoclítico, no meio do verbo. Dizer que ele vem no meio do verbo é dizer que ele está entre o radical e as desinências. Observe um exemplo. Dar-te-ia a minha vida. Esse te está com mesóclise. Na posição de mesóclise, ele veio entre o radical dar e a desinência ia. Mas aí uma dica para você. A mesóclise, ela só é possível, só pode ocorrer com verbos no futuro. A mesóclise só é possível de ocorrer com verbos no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Falarei, cantarei, futuro do presente. Ou cantaria, falaria, futuro do pretérito. Tudo bem? Então, mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo. Dizer que ele vem no meio do verbo é dizer que ele vem entre o radical e as desinências. Bom, agora que você entende a diferença entre ênclise, próclise e mesóclise, agora que você conhece esses nomes, você vai aprender colocação pronominal de uma maneira muito de prova, para fazer prova, para fazer qualquer questão de prova. Então, eu quero que você entenda o seguinte, olha, em colocação pronominal, você tem que saber 5 coisas. São 5 dicas de colocação pronominal que eu vou dar a você agora. Como assim 5 dicas? São 3 proibições. Então, organize assim que fica mais fácil depois para estudar. Uma regra e uma exceção. Então, você tem 3 proibições, uma regra e uma exceção. Traduzindo, você só tem que saber 5 coisas de colocação pronominal e com essas 5 dicas você vai fazer qualquer questão de prova. Bom, mas primeiro eu vou apresentar a você essas 3 proibições. Vamos lá. A primeira proibição. Então, são 3 proibições. Olha, 1, 2, 3. A primeira proibição. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Então, é proibido dizer, me empresta um lápis? Isso é erro.
Você não pode dizer. É claro que no dia a dia, na informalidade, as pessoas falam assim, né? Ah, me empresta um lápis, me chama depois inbox, né? Me chama inbox. Só que, de uma maneira formal, culta, o certo é dizer empresta-me um lápis. Essa seria a forma correta, olha. Corrigindo aqui para você, o certo seria dizer empresta-me um lápis. Segunda proibição. É proibido colocar o pronome após futuro. Veja. Então, não posso colocar após futuro. Emprestarei-te um lápis. Isso aqui, emprestarei, é futuro. É o futuro do presente. Não posso colocar após futuro. Então, o certo é, nesse caso, fazer a mesóclise. O que seria a mesóclise? Seria o pronome no meio. Então, olha como é que ficaria. Emprestar-te-ei um lápis. Isso é mesóclise. É o pronome no meio do verbo. Entendeu? Então, quando eu digo emprestar-te-ei, eu coloquei o pronome aí no meio do verbo. Essa é a mesóclise. Então, não posso colocar após futuro. É a segunda proibição. E a terceira proibição, não posso colocar o pronome após particípio. Então, não posso dizer tinha emprestado-lhe. Isso aqui é particípio. Não posso colocar após particípio. Então, como é que vai ficar? Essa frase está errada, vê? O pronome está depois do particípio. Só para relembrar, particípio é essa terminação aí, essa desinência DO. Então, é esse DO, isso é particípio. Isso aqui é verbo no particípio. E o erro está em que o pronome veio depois do verbo no particípio. Então, isso é erro. Então, o que eu posso fazer, já que eu não posso fazer, nesse caso, a ênclise ao particípio? Corrija essa frase comigo, veja só. Aqui, então, você colocaria o pronome, uma posição correta seria no meio desses verbos. Você tem dois verbos, você tem o tinha e o emprestado. Já que você não pode colocar após o particípio, uma opção é a de colocar no meio dos verbos. Tudo bem? Mas aí eu vou mostrar a você já como o CESP trabalha isso. O fato é, quando a banca perguntar se há erro na frase, então quando ela vier com uma questão de colocação pronominal e perguntar se a frase está errada ou certa, ela sempre vai perguntar isso. Você, de antemão, vai pensar nas proibições. Então, quando você olhar para uma frase, você vai pensar nas 3 proibições. Você tem que, então, memorizar essas 3 proibições. Se uma delas ocorrer, a frase está errada. Não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, não posso colocar após futuro, não posso colocar após particípio. Tudo bem? Bom, lembra que eram 5 coisas que você tinha que saber de colocação pronominal? Então vamos, olha, são 3 proibições e uma única regra. Só existe uma regra, sabia? Somente uma regra de colocação pronominal, veja comigo. Só existe uma regra, e a regra é essa. Palavra invariável antes do verbo, a próclise é obrigatória. Eu ensino sempre assim para os meus alunos. Você vai aprender assim, olha, palavra invariável é palavra atrativa. Anote isso. Palavra invariável é palavra atrativa. Como assim atrativa? Ela atrai o pronome. O pronome, então, que ficará antes do verbo. Veja aí o exemplo. Quem o ajudou? Esse quem é uma palavra invariável. Ele está atraindo o "o" para antes do verbo. Então, o certo é dizer quem o ajudou. Esse quem atrai o "o". Então, isso quer dizer que seria erro falar quem ajudou o, entendeu? Isso aqui é erro. Se ele tivesse dito quem ajudou o, a frase estaria errada. Isso aqui é a frase errada. Por quê? Porque esse quem, ele atrai o.
Então, ele não pode vir depois do verbo. É por isso que se fala que palavra invariável é palavra atrativa. Então, quando ela vem, a próclise é obrigatória. Veja mais um exemplo. Não me viu. Esse não é uma palavra invariável. Palavra invariável. Por quê? O que é palavra invariável? É palavra que não vai ao plural, é palavra que não tem feminino. Não é um advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Você viu comigo aí na revisão. Então, veja, não varia. É por isso que se diz que ele é um fator de próclise. Então, quando ele vem, a próclise é obrigatória. Esse não está atraindo o me. Então, esse me vai ficar antes do verbo. Não me viu. Ele atrai o me para antes do verbo. Seria erro dizer, então, não viu-me, entende? Isso seria errado. Não viu-me é errado por quê? Porque esse não é palavra atrativa. Essa frase está errada. Com ele, a próclise é obrigatória. Mais um exemplo. Para me enviar. Quando você tem esse para me enviar, você tem um para, que é uma preposição. Preposição é uma palavra invariável, né? Uma palavra que não tem feminino, que não tem plural. Então, é uma palavra invariável. Então, você viu o que aconteceu? Ela atraiu o me. Palavra invariável não é palavra atrativa? Então, esse para atraiu o me, que ficou antes do verbo. Então, ficou para me enviar. Entendido? Tá. Então, essas frases todas, os 3 exemplos que você tem aí, são exemplos de palavras invariáveis, palavras que atraem um pronome. Lembra que quando eu comecei a aula eu disse que você teria 3 proibições? Então, você tem as 3 proibições, já resolvemos. Iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Uma regra, qual é a regra? Palavra invariável é palavra atrativa. Vou até colocar aqui para você não esquecer. Ou seja, advérbios, preposições, são exemplos que você viu de palavras invariáveis, palavras que atraem um pronome. Então, até aí você viu as 3 proibições. Início de oração com pronome oblíquo átono é proibido, colocar após futuro é proibido e colocar após particípio é proibido. Viu também que a única regra que existe é palavra invariável é palavra atrativa. Quando vem uma palavra invariável, a próclise é obrigatória, tudo bem? E agora você vai ver a única exceção. Veja, são 3 proibições, uma regra e uma exceção. Qual é a exceção? A exceção está aqui. Lembra que no exemplo, para me enviar, você viu que esse para atraiu o me, que ficou antes do verbo? Acontece que aqui eu também poderia ter outra maneira de dizer isso. Sabe por quê? Pelo seguinte, a exceção, essa aqui é a exceção. A exceção diz assim: em geral, após infinitivo, está sempre certo o uso do pronome oblíquo átono, mesmo aparecendo palavra atrativa antes do verbo. Tá vendo esse exemplo? Para enviar-me. Você tá vendo que esse enviar é infinitivo? Então, veja. Infinitivo sempre aceita a ênclise. É isso que você vai anotar aí. Após o infinitivo, está sempre certo o uso do pronome oblíquo átono. Ele sempre pode ficar após o verbo no infinitivo. Então, veja.
Já que o verbo está no infinitivo, mesmo havendo palavra invariável, eu também pude fazer a ênclise. Então, eu também pude dizer para enviar-me. Entenda que as duas formas estão corretas. Eu posso dizer para me enviar e eu posso dizer para enviar-me. As duas formas estão igualmente corretas. Agora, eu vou dar mais exemplos para você. Veja. Então, vamos trabalhar com exemplos finais antes de treinarmos com as questões de concursos que eu trouxe do SESP-NB. Então, se eu digo assim, aquele foi o dia em que nos conhecemos. Aí o SESP pergunta se esse pronome que está com próclise ao verbo poderia vir depois do verbo. Então, essa é a forma que o SESP tem de perguntar. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa que o SESP faz. A minha pergunta é, o pronome que veio com próclise ao verbo, nos conhecemos, poderia aparecer enclítico ao verbo, poderia vir depois desse verbo? Poderia ou não? Não poderia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma expressão invariável. Esse que é um pronome relativo, assunto que você vai estudar comigo já já. E o pronome relativo, ele atrai o pronome ato no para antes do verbo. Então aqui eu só poderia dizer o dia em que nos conhecemos. Entendeu? Esse que é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. Mais uma frase para você. Se eu digo assim, Maria me encontrou. Esse me está antes do verbo, tudo bem? Então, ele está com próclise ao verbo. Maria me encontrou. A minha pergunta é simples. Eu poderia colocar esse me depois do verbo? Eu poderia dizer Maria encontrou-me? Sim. Poderia. Tanto faz, sabia? Tanto faz dizer Maria me encontrou, como dizer Maria encontrou-me. Isso porque, veja, Maria não é palavra atrativa. Somente quando há uma palavra invariável é que eu só posso fazer próclise, né? Quando há uma palavra invariável, a próclise é obrigatória. Mas não é o caso, porque Maria não é palavra invariável. Maria é um substantivo que pode ir ao plural, Marias. Então aí tanto faz. Maria me encontrou, Maria encontrou-me. Entendeu como é que você vai fazer as questões? Mais um desafio, anote aí. Tudo me agrada. Então, minha pergunta é simples. Nessa frase, tudo me agrada, eu poderia colocar o pronome depois do verbo? Julgue a assertiva. Posso colocar esse me depois do verbo? Dizer tudo agrada-me? Não. Eu só posso dizer isso. Sabe por quê? Esse tudo é uma palavra invariável. Esse tudo é uma palavra atrativa. Tudo é palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Ele é um pronome indefinido. E ele não varia. Então, a próclise é obrigatória. O certo é dizer tudo me agrada. Eu não poderia dizer tudo agrada-me. Mais um desafio, veja. A fim de o chamar, sair da sala. Observe que esse o está com próclise ao chamar, não é? Isso porque eu tenho uma palavra, uma expressão invariável, a fim de, não é? Essa aí é uma expressão invariável, não varia, não tem feminino, não tem plural, então atrai o pronome que ficou, portanto, antes do verbo, próclise.
Tá. A minha pergunta é simples, é o estilo da pergunta do CESP. Eu vou perguntar se o pronome poderia vir depois do verbo. Posso colocar o pronome após o verbo sem gerar erro gramatical ou alteração semântica? Posso dizer a fim de chamá-lo? Sim, a assertiva está certa. Tanto faz, sabia? Eu posso dizer a fim de o chamar e eu posso dizer a fim de chamá-lo. Sair da sala. Isso porque chamar é verbo que está no infinitivo. E essa é a única exceção que temos, lembra? 3 proibições, uma regra e uma exceção. Quando o verbo está no infinitivo, eu sempre posso ênclise. Então, eu posso as duas formas. Pode ser uma ou outra, as duas formas estão corretas. Bem, agora você já sabe tudo que é necessário para fazer qualquer questão de pronome pessoal do CESP-NB. Confie nisso, você já tem tudo aí. Agora só precisamos treinar. Trouxe aqui para você uma bateria de questões do CESP, porque é treinando que se faz prova. Vamos lá. Primeira questão, vem com o texto e a banca diz assim: julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. Então, você vai julgar essa assertiva aí como certa ou errada. Vamos lá? Ele se destacou entre os colegas. Então, a banca deu uma frase para você, ele se destacou. E esse se, perceba, ele está com próclise ao verbo. E a banca diz que nessa oração é obrigatório o uso do pronome se. Então, a banca diz que ele tem mesmo que estar em posição pré-verbal. O que é posição pré-verbal? Ele tem que vir antes do verbo. A banca diz que é obrigatório, que eu tenho que colocar o pronome se antes do verbo. O que você aprendeu comigo? A próclise, ou seja, a colocação do pronome antes do verbo, ela só é obrigatória quando... Qual é a regra geral que você aprendeu? Ela só é obrigatória quando há uma palavra invariável. Não é? Então, palavra invariável é palavra atrativa. Vamos ver se é esse o caso? Vamos lá. Então, nessa frase, ele se destacou, veja, ele, se a assertiva estiver certa, ele, então, será uma palavra invariável, será uma palavra atrativa. Mas ele não é uma palavra invariável. Não existe fator atrativo exercido pelo elemento. Não, a assertiva está errada. A assertiva está errada por quê? Porque ele é uma palavra variável. Aliás, você acabou de ver comigo, né? Ele é um pronome reto. Ele é pronome reto e pronome reto é palavra que varia. Ele, ela, eles, elas. Então, não é obrigatório. Quando a banca diz que é obrigatório, a assertiva está errada. Aqui eu também poderia dizer ele destacou-se. Tanto faz. Tanto faz dizer ele se destacou, como dizer ele destacou-se. É claro que no dia a dia, na coloquialidade, né, na linguagem oral, é mais comum as pessoas falarem ele se destacou, mas tanto faz. Entendido? Vamos a mais uma? Vamos lá. Vem um texto e a banca diz assim. A linha 17, o pronome se em não se trata, então veio esse se aí em não se trata. A banca diz que ele poderia opcionalmente ocorrer após o verbo. Então, poderia ser não trata-se. É isso que ela diz. Você vai ter que julgar essa assertiva. Ela diz que isso não comprometeria a fidelidade do texto à norma da língua na modalidade escrita formal. O que é isso, hein? Não comprometer a modalidade da língua formal é o jeito que o CESP tem de falar difícil aquilo que é fácil. A banca quer saber se a assertiva continuaria correta gramaticalmente. Então, quando ela diz
sem comprometer a fidelidade do texto à norma da língua, a norma da língua é a gramática. Então, ela está perguntando se estaria certo também dizer não trata-se. Ora, você sabe que esse não é uma palavra invariável. E que, portanto, é uma palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Com ela, a próclise é obrigatória. Então, o certo é dizer apenas não se trata, a assertiva está errada. Esse não atrai o pronome ser, que deverá ficar obrigatoriamente antes do verbo. Próxima. Vem um texto e a banca diz assim: acerca de aspectos estruturais e das ideias nele contidas, julgue o item a seguir em se decompõe e se pode. Então, eu tenho se decompõe e tenho o se pode. Nos dois casos, o se está com próclise ao verbo, veio antes do verbo. Olha o que a banca está dizendo. O pronome se poderia ser posposto à forma verbal. Quando ela diz posposto, é o mesmo que ênclise. A banca está dizendo que o pronome se poderia vir com ênclise à forma verbal. Decompõe-se e pode-se. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Quando ela fala sem prejuízo para a correção gramatical, é a frase continuar correta. Então, a manga quer saber, ela traz duas frases em que os pronomes seis aí, as duas ocorrências do pronome ser, o pronome veio antes do verbo. Ela quer saber se podemos colocar o verbo depois. Você nunca vai fazer uma questão como essa sem ir ao texto. Você tem que ir ao texto para saber lá na frase, olhar direitinho, se nós podemos, de fato, colocar o pronome, cada pronome desses aí depois do verbo. Vamos ver para julgar? Antes de julgar, vamos ao texto. Linha 11, ele diz se decompõe. A linha 11 está aqui. Ou que se decompõe. Você está vendo? Esse se está proclítico ao verbo decompõe e não é à toa que ele está com próclise ao decompõe. Ele está com próclise por quê? Porque esse que é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. Com esse que, a próclise é obrigatória. Pronto, eu nem precisaria ver o outro para saber que essa assertiva está errada. Só da primeira ocorrência dá para ver que esse ser não pode ficar depois do verbo, porque o que é palavra atrativa. Mas vamos ver o segundo. O segundo é a linha 16, pode-se. Indo lá a linha 16, você está vendo esse não? Esse não é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. Então, com ele, a próclise é obrigatória. Então, quando eu digo não se pode, a banca ela está propondo não pode ser. Ora, esse não é um advérbio, não é uma palavra atrativa, então com ele eu só posso fazer a próclise. E esse hífen aí indica a ênclise. Então, nos dois casos, a assertiva está errada, tanto no decompõe-se quanto no pode-se. Você vai colocar errada, ela está duplamente errada. A explicação é simples, você vai dizer aí, nos dois casos eu tenho palavras invariáveis, que são palavras atrativas. Entendido? Então, você já sabe que, diante de uma questão do CESP, quando a banca quiser que você julgue, ela traz uma frase e quer que você julgue, você pode mudar o pronome de posição. Antes de mudá-lo de posição, você precisa pensar nas 3 proibições, uma regra e uma exceção. Não esqueça isso. Desligue seu vídeo, faça as outras questões que estão aí e vamos adiante no seu edital, tudo bem? Então eu volto com muito mais curso para você. Até já!